Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. A equação matemática que possibilita a resolução dos maiores desafios encontrados em nossas vidas, à primeira vista parece ser muito complexa, de modo que, ao observarmos os desafios que se manifestam em nosso campo de experiências, somos conduzidos a pensar que não há solução para muitos deles. Contudo, o Divino Criador nos dotou de inteligência, paciência, criatividade, coragem, sabedoria e tantas outras virtudes que juntas nos permitem o enfrentamento dos desafios naturais do viver. Dessa forma, em um momento, colocamos a nossa atenção em determinado ponto dessa equação, uma pequena parte para a qual nos sentimos aptos, como, por exemplo, arrumar o espaço físico que ocupamos nesse mundo. Começamos a arrumar um pequeno cômodo, uma gaveta do armário que seja, e de repente, naturalmente, surge uma ideia em nossa mente para que possamos colocar em ordem também uma questão um pouco mais complexa que está acontecendo em nossa vida, como o desequilíbrio financeiro, por exemplo, ou um relacionamento que não está pacificado naquele momento. Assim, inspirados pela ideia que surgiu em nossa mente, enquanto limpávamos a casa ou arrumávamos uma gaveta no armário, seguimos confiantes para colocar em ordem aquele segundo tópico da nossa lista, que também carece da nossa atenção. Situações complexas, como o desequilíbrio financeiro ou um relacionamento adoecido, vão precisar de um pouco mais de tempo e dedicação do que a arrumação da gaveta do armário. Todavia, o princípio fundamental é o mesmo, pois na medida que dispensamos a nossa atenção cuidadosa para o que precisa ser reordenado em nossas vidas, seja o tema que for, o universo passa a conspirar ao nosso favor. Assim sendo, o primeiro passo é assumir que queremos verdadeiramente enfrentar o desafio que surgiu em nossas vidas. Para isso, é importante que deixemos o nosso coração aberto para receber as informações sobre nós mesmos, de modo que possamos compreender o que esse determinado desafio significa em nossa existência. O que o desafio faz ali, no contexto da nossa vida no qual se encontra? O que o desafio traz de ensinamentos sobre nós mesmos para que possamos, de maneira consciente, aprender as lições que ele veio nos trazer, para logo em seguida nos liberar da experiência a partir do novo entendimento que alcançamos sobre nós mesmos no contexto particular dessa experiência existencial que vamos tocando na fisicalidade. O que temos aprendido com tudo isso? É a pergunta principal. Da feita que sentimos a resposta brotar de dentro dos nossos corações, estamos aptos a seguir, levando conosco a lição. Com isso, modificamos alguma coisa em nosso modo de nos posicionar diante da vida, o que nos conduzirá para outras experiências e não mais aquela cujo ciclo se encerrou no momento em que mudamos o nosso entendimento
e o nosso posicionamento diante dela. Por outro lado, a situação se prolongará no tempo, revelando mais e mais as nossas dificuldades mais profundas, até que alcancemos o ponto do reconhecimento daquilo que em nosso modo de pensar, sentir e agir precisa ser modificado. Não é sobre o que encontramos do lado de fora, é sobre o que em nosso interior cria o vínculo com o que vemos acontecer do lado de fora. De outra forma, podemos dizer que é sobre o quanto o que vemos do lado de fora revela sobre o nosso interior. Nesse momento, podemos inspirar profundamente enquanto fazemos o reconhecimento de tudo aquilo que parece estar desordenado em nossas vidas, de tudo aquilo que representa o que não gostaríamos de viver. Podemos trazer a imagem de um quarto bem bagunçado, com muitos objetos espalhados por toda parte. Olhamos para o conjunto da obra no quarto e temos vontade de sair correndo, pois não sabemos nem por onde começar. Comecemos então, abrindo a janela para que a luz adentre o ambiente e ilumine tudo aquilo que precisamos arrumar, assim como para que o ar adentre o espaço, trazendo os bons ventos da renovação. Olhamos agora para os objetos espalhados no ambiente e reconhecemos que cada um deles conta um pouco da nossa história, do nosso jeito de viver. Seja um sapato que usamos em determinada ocasião, seja um objeto que compramos recentemente para determinada finalidade, seja uma peça de roupa antiga que gostamos de usar. Fato é que estamos um pouco espalhados ali, da forma como estão os objetos. Escolhemos o primeiro objeto que vamos colocar em ordem e enquanto o seguramos na mão, visualizamos um modo de não o deixar mais espalhado pela casa. Visualizamos o momento em que o deixamos largado e corrigimos essa rota em nosso pensamento, como a dizer: da próxima vez, tão logo eu tire os sapatos, vou colocá-los na sapateira. Tão logo eu tire a roupa, vou guardá-la no lugar certo, e assim sucessivamente. Fazemos isso para trazer um pouco mais de consciência para o nosso viver, pois ordenar a nossa casa, a nossa habitação, é ordenar também o nosso modo de viver e as situações que estão pendentes de solução ou de encaminhamento. Trazemos agora essa experiência para as situações complexas de nossa existência. O que parece estar fora de ordem, o que está em desarmonia com o nosso sentimento, o que gostaríamos de realizar que não estamos realizando, o que nos impede verdadeiramente de avançar em determinada direção. Vamos pegar o sapato? Pegar o sapato é pegar a primeira coisa que desejamos colocar em ordem. O sapato, muitas vezes, precisa ser limpo antes que possamos guardá-lo no armário. Assim, pensamos sobre o que precisamos limpar em nosso campo de experiência para que possamos ordenar o nosso modo de viver. O que precisamos ver sobre nós mesmos
que ainda estamos dando voltas e voltas, sem coragem de reconhecer que é justamente isso que precisamos modificar. Isso pode ser um padrão de conduta ou uma expectativa ilusória, uma fantasia qualquer, uma dependência emocional, pode ser a sensação de menos-valia ou uma outra conduta que nos não permite receber o melhor da vida. Seja o que for, se pudermos olhar para isso com o olhar do cuidador, daquele que não julga, apenas deseja colocar a sua própria casa mental e emocional em ordem, é certo que daremos um passo significativo em nossa jornada evolutiva. Olhar com o olhar de quem acredita que pode melhorar a própria condição de vida, de quem acredita ser maior do que a somatória dos desafios. O olhar daquele que tem consciência de que não veio para este mundo apenas para sofrer. Por isso, busca cada vez mais acender a própria luz e iluminar o próprio caminho. Fiquem em paz, amados seres, confiantes na ordenança maior que rege o universo. Em tudo há amor, e quando nos permitimos nos alinhar com as diretrizes do amor, a nossa vida passa a fluir com mais leveza, mais harmonia e paz. Que Deus abençoe os vossos propósitos de melhoria e de ordenação com as ordens do Divino Amor. Somos irmãos.